Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Martins e você está aqui no canal Martins Sextual. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de introdução. Vamos falar sobre a contextualização do tema, um assunto extremamente importante para que você produza uma introdução de excelência na redação do Enem. Então, vem comigo aqui que tem muito conteúdo para ser passado para você hoje. Bom, pessoal, então vamos dar início aí à nossa segunda parte sobre a introdução do texto dissertativo argumentativo do Enem, a famosa redação. Bom, já vimos tudo sobre a estrutura da introdução e vamos agora falar sobre uma parte peculiar que muita gente tem medo, muita gente não sabe como fazer, que é começar a redação, né? Como que eu começo a minha introdução? Então, às vezes você tem até argumentos, você tem o que dizer, mas você não sabe como começar. Então, aqui nós vamos ver hoje estratégias de contextualização do tema. Lembrando que o tema ele tem obrigatoriamente que aparecer na sua redação, tá certo, pessoal? Então, aquele tema que vem para vocês, ele tem que estar no seu texto. E é importante que ele esteja na introdução. O que são estratégias de contextualização? São as diferentes formas, os diferentes caminhos que eu utilizo para iniciar o meu texto. A contextualização do tema pode ser feita de várias formas. Quais são elas? Alusões históricas ou literárias, citações, dados estatísticos, analogias, exemplificações, uma diversidade de formas. Aqui eu vou apresentar algumas para vocês que são muito importantes e que você vai poder utilizar aí no seu texto. A primeira delas é a mais simples. É aquela que eu faço quando eu não me lembro das outras, quando eu não estou com nada na cabeça. Então eu faço uma maneira mais simples. Aí que é o que nós chamamos de apresentação do tema. É apresentar a seco, né, o tema da minha redação. Então aí consiste em fazer uma declaração ou afirmação logo no início do texto sobre o tema que se tem visto discutir. Nós temos aí algumas formas, né, de proceder a essa apresentação do tema, que são algumas frases genéricas que se pode utilizar para fazer essa apresentação. Então, olhem lá. Na contemporaneidade, muito se tem debatido a respeito do analfabetismo no Brasil. Ou então, a questão das tecnologias digitais está novamente em evidência. Eu vou ali naquelas reticências colocar o meu tema, tá bem? Ou melhor, colocar a palavra-chave ou a expressão-chave do meu tema. É indiscutível que a poluição ambiental deve ser combatida na sociedade brasileira. É inegável que, e assim por diante. Comenta-se com frequência a respeito de, e eu coloco ali o meu tema. Não raro, toma-se conhecimento, e o tema. Quando o assunto é tema, não são poucas as dúvidas presentes. Então veja que são formas mais simplórias de você apresentar aí o seu tema, de você iniciar o seu texto. Eu não aconselho a utilizar, existem outras muito mais eficientes, certo? Mas se você não tiver outra solução, né, ou que você se lembra ali na hora, então vai isso daqui mesmo, apresentação do tema. Por exemplo, olha essa redação aqui de 2003, redação nota 1000. O tema era a violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Então, olha como a pessoa começou. Muito se tem discutido acerca da violência que aflige a sociedade brasileira de um modo geral. Pronto, ela já apresentou o tema, ela já iniciou o texto de uma maneira bem simples, né? Então, vamos ver a segunda forma. Essa daqui é interessante, é uma maneira muito utilizada aí nos jornais, né? Nas notícias do jornal. E é o que nós chamamos de flashes, ou também introdução fotográfica ou em cenas. Por quê? Porque a maneira como se constrói, que é utilizando o que nós vamos ver que são as frases nominais,
é como se você estivesse vendo sucessivos flashes, sucessivos acontecimentos, cenas que vão passando na frente dos seus olhos para que você consiga perceber sobre o que será o tema abordado. Então, consiste no emprego de geralmente 3 palavras ou expressões em forma de frases nominais ligadas ao tema que funcionem como imagens, flashes, para introduzi-lo ao leitor. Então, aí nós temos frases nominais. O que são frases nominais? São frases, ou seja, têm um sentido, uma mensagem, mas que não apresentam verbos, certo? Então, tem substantivo, tem adjetivo, pronome, mas não tem o verbo. Então, são frases nominais. Vejam só essa daqui de 2013, o tema do Enem, que foi uma redação nota 1000, inclusive, tá? Ah, professor, mas eu não vejo eles utilizando esse tipo de introdução. Não é porque você não vê que ela não exista, né? Está aí, estratégia em flash que tirou nota 1000. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Esse era o tema. Olha como que a pessoa fez. Saídas à noite. Bares. Direção embriagada. Acidentes. No Brasil, por muito tempo, essa sequência foi comum e sem punições. Viram só, pessoal? Dá pra gente entender que está falando de pessoa que bebe e vai ao volante, né? Então, aí, indo totalmente contra o que se estipula pela nossa legislação e cometendo aí, além dessa infração, também colocando em risco a vida de outras pessoas. Então, por essas frases nominais, que são essas aqui, ó, saídas à noite, ponto final, não tem verbo, né? Saída é substantivo, à noite é nosso adjunto adverbial de tempo. Bares, substantivo. Direção embriagada, substantivo, adjetivo. Acidentes, substantivo. Vejam que são classes nominais, tá certo? Então, aqui nós vamos falar que são frases nominais e cada uma delas, em sequência, mostra cenas do que acontece, tá certo? A pessoa sai à noite, vai para o bar, bebe, né, obviamente, pressupõe-se, pega na direção já embriagada e acontece o acidente. É uma sequência de acontecimentos. Poderia só parar por aqui e já começar a problematizar? Não, eu ainda tenho que fazer essa partezinha aqui, ó. No Brasil, por muito tempo, essa sequência foi comum e sem punições. Outra forma de construir. Essas cenas são corriqueiras no contexto atual brasileiro, tá certo? Então, eu sempre tenho que remeter às cenas e fazer um comentário em relação a elas. Tranquilo? Outra forma, pessoal, é o que nós chamamos de alusão histórica. E essa daqui é excelente. Você já está estudando aí para a prova de humanas, né? Que vai cair muita questão de história. Então, você já tem um repertório, você já tem aí um conhecimento de mundo em relação aos fatos históricos que aconteceram ou no mundo ou no Brasil. E aí você pode colocá-los relacionados ao tema em questão, tá certo? É o que nós chamamos de alusão histórica. Então, você vai remeter a algum fato passado e vai depois relacionar ao momento presente. É extremamente importante fazer esse paralelo passado, presente, tá certo? Então, o que é essa alusão histórica? Consiste em citar época passada ou episódio histórico. O objetivo é estabelecer comparação para evidenciar semelhanças ou diferenças entre o passado e o presente. O Enem espera que o participante demonstre vasto repertório sociocultural ao discutir o tema proposto. Diante disso, a contextualização histórica é muito bem avaliada pelos corretores, dado que, ao trazer conhecimento de outra área do saber, a história, então aí já temos uma interdisciplinaridade, seu texto apresenta o caráter interdisciplinar. Como que nós podemos fazer isso? Vejam essas estruturas. Primeiro eu faço a alusão histórica, né? Eu vou fazer aí a referência ao fato passado. Aí eu tenho que fazer uma relação com o presente, com o tema. Tem que ter a ver, tá certo, pessoal? E depois faço a problematização. Então, olha lá, alusão, depois, na contemporaneidade, porém, trazendo para os dias de hoje, perceberam?
Ou então, alusão, e aí vem de modo análogo, odiernamente, e a problematização. Vejam que essas duas estruturas têm um teor diferente. Em uma delas, eu estou contradizendo. Eu estou falando que no passado acontecia de uma forma, no presente, porém, acontece de outra. Então vejam que é uma relação de contraste. Na de baixo, não. Na de baixo, eu estou falando que, do mesmo modo como acontecia no passado, hoje também acontece. Então vejam que é uma continuidade, tá? Como que eu percebo isso? Por conta desse operador argumentativo aqui, ó, de modo análogo, ou seja, semelhante, tá bem? E o que é isso, professor? Odiernamente é um palavrão? Não, pessoal. Odiernamente é um advérbio que significa nos dias de hoje, atualmente. Vejam só este exemplo aqui do tema de 2016, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O período colonial do Brasil, eu já sei que a pessoa vai trabalhar a alusão histórica, né? Ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. O que é isso aqui? Esse primeiro período, até o ponto final, é a alusão histórica. O que a pessoa tem que fazer agora? Ela tem que trazer para o presente a discussão. Ela vem lá, ó. Embora date de séculos atrás, embora é uma conjunção concessiva, que já me estabelece uma oposição fraca. Então, embora date de séculos atrás, agora eu vou vir para a parte forte, ao argumento forte. A intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, presente, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. Perceberam, pessoal? Então, aqui nós temos uma maneira muito interessante de utilizar a alusão histórica, né? Redação nota 1000, não é à toa. A próxima, pessoal, é o que nós chamamos de alusão sociocultural. Então, ela vai envolver tanto aspectos sociais quanto culturais dessa sociedade. Produções cinematográficas, né? Filmes, documentários, séries, ou então obras literárias, romances, contos, crônicas, ou então algum acontecimento de costume que se tinha na sociedade brasileira, tudo isso é alusão sociocultural. Então vejamos aí, do mesmo jeito da anterior, nós fazemos a alusão, mas agora é sociocultural, né? Um livro, um filme, uma série, costume. E depois vamos fazer essa estrutura aqui, que é muito legal, ó. Fora da ficção. Por que fora da ficção? Porque eu estava trabalhando com um filme, com uma música, com uma série, tá? Que é o mundo ficcional, fora da realidade. E na realidade, como que acontece? A gente faz esse paralelo, tá? Então, fora da ficção, no entanto, tem essa estrutura de oposição, é perceptível na realidade brasileira que problematiza, eu mostro qual que é o problema dentro do tema que está aí na minha redação. Ou então eu faço essa outra aqui, ó, alusão e fora da literatura, poderia ser fora da ficção, literatura também é fictícia, mas essa outra estrutura é mais específica para a literatura, né? Fora da literatura é similar, agora é semelhança, ó, então continuidade. É similar o que ocorre na realidade brasileira, pois e problematizo, ok? Vamos ver um exemplo? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, novamente 2016, e temos aí. Na obra Entre Quatro Paredes, nome das obras, coloco entre aspas, do filósofo Jean-Paul Sartre, Sartre aí, né, o filósofo do estruturalismo, o protagonista Garcin declara, então, ó, citação direta, abre aspas, do jeitinho que estava lá. O inferno é os outros, fecha aspas. Então, vejam que esse é o primeiro período, é o período da alusão sociocultural. Então, agora a pessoa tem que trazer isso, né, para a realidade. Desse modo, ainda, né, pode trazer mais alguma coisa, né, que fala ali da obra. Ó. Desse modo, destaca a sua insatisfação de viver socialmente,
vista a multiplicidade de comportamentos humanos, sobretudo aqueles que exaltam preconceitos, ok? E como que a gente traz isso para a realidade? Olha lá, esse sentido de inconformidade é coerentemente aplicável ao contexto brasileiro religioso. Ó, trouxe para a realidade, para o Brasil, dos dias de hoje, já que há uma diversidade de casos de intolerância no âmbito. Que âmbito? Religioso, que ele estava falando ali em cima. Próximo, pessoal, é a citação, também conhecida como argumento de autoridade. O que é isso? É quando nós trazemos a fala ou a menção a alguma autoridade no assunto, uma autoridade de renome, certo? Que alguma instituição ou pessoa que esteja relacionada ao tema. Então vejamos esse aqui, né, do tema de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Outra redação nota 1000. Vejam como foi a introdução de argumento de autoridade. De acordo com o sociólogo Emile Durkheim, vejam que está trazendo o filósofo, né? Então está trazendo aí o que ele aborda em relação ao tema. A sociedade pode ser comparada a um corpo biológico. O corpo biológico é o conceito do Durkheim, por isso que está aqui entre aspas. Por ser, assim como esse quem? O corpo biológico, composta, quem composta? A sociedade, por partes que interagem entre si. Então, está falando que a sociedade funciona como um corpo biológico, é uma analogia, né? Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos do cidadão sejam garantidos. Depois, o que a pessoa vai fazer? Vai problematizar lá. Ó. Contudo, já sei que é oposição, problematização. No Brasil, isso não ocorre. Pois em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvo de violência. Tá certo, galerinha? Então, essa é a citação ou argumento de autoridade que vocês também podem utilizar no seu texto. Esse 6 também é muito importante. Eu gosto mais de usar dados estatísticos no desenvolvimento, porque dá uma força argumentativa maior, tá? Mas se quiserem utilizar na introdução, se você tiver os dados, pode também, sem problemas. Nós vamos apresentar um dado, né, de uma pesquisa confiável, tá? Vejam como foi essa introdução. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, aí vai ver com a tese, né? Pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes e os dois núcleos argumentativos, históricas e ideológicas. Tá certo? Então veja que os dados estão aqui, são de fontes confiáveis, mapa da violência, né, de 2012. Então, tranquilinho aí, dados estatísticos. E temos também, né, a metalinguística ou conceitual. Meu Deus, professor, que palavrão é esse? Metalinguística? Você, a essa altura do campeonato, já sabe o que é uma metalinguagem, né? Já estudou isso lá na parte de linguagens, na parte de português, que é a função metalinguística. O que é a função metalinguística? É quando nós damos a ênfase no código da comunicação e utilizamos o código de modo autoexplicativo, ou seja, o código explicando a si mesmo. Por exemplo, um dicionário. O dicionário faz, né? Nós temos lá a palavra e na frente nós temos aí algumas definições dessa palavra, tá certo? Então é o que nós fazemos quando nós tentamos explicar, dar um conceito, né, explicar uma palavra, o que é uma expressão que está sendo colocada, e nós podemos fazer isso com o tema. Nós pegamos a expressão-chave do tema e explicamos. Ah, professor, mas eu não sei como que está lá no dicionário. Claro, né, pessoal? Ninguém é uma máquina aí para fazer isso. Então, o que você faz? Você explica com as suas palavras. Qual que é o seu entendimento sobre essa expressão, tá certo? Então, você vai fazer uma metalinguagem ou introdução conceitual. Consiste em definir palavra-chave ou conceito relacionado ao tema. Então, vejamos como que isso pode ser feito. Essa daí é a redação de um tal de Marcos Martins, né? Que ele tirou 960 aí em 2016.
E essa foi a introdução deste professor que vos fala. Então vejam aí. A intolerância religiosa pode ser compreendida, ó, quando eu falo assim, pode ser compreendida como, eu vou dar a minha definição. Eu não falei, a intolerância religiosa é o ato de, porque aí é como se fosse um conceito fechado. Eu estou colocando a minha visão sobre o que é intolerância religiosa. Por isso que eu disse, pode ser compreendida, tá certo? Claro que eu não ia colocar qualquer coisa, né? Tem que ter coerência. A intolerância religiosa pode ser compreendida como o ato de discriminar qualquer cidadão pela escolha ou não e manifestação do pensamento religioso. Pronto, introduzi aí, né, o meu tema com as palavras-chave, expressão-chave, intolerância religiosa, dizendo o que é intolerância religiosa na minha visão. E aí eu vou vir, né, com os argumentos, depois com a minha tese. Isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá certo? Amanhã nós vamos ter mais conteúdo, vamos falar aí do desenvolvimento e também vamos ter material de conclusão. Muito obrigado, então, pela sua atenção. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tem muito conteúdo vindo por aí. Temos também lives que vão ser feitas, então fiquem atentos, divulguem e, se gostarem, deem o like, tá bom? Muito obrigado e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!